já inicia. Então, vamos iniciar o nosso tema de hoje. Meu nome é Elane Souza, do site Mediária Legal, do canal Advogada Elane Souza, Diário de Conteúdo Jurídico. Hoje temos uma convidada especial aqui, a doutora Ana Barbosa. A doutora Ana Barbosa, ela é advogada, administradora de empresas, pós-graduada em gestão ambiental, gestão de qualidade e direito público, com mestrado em gestão de desenvolvimento sustentável, professora convidada do curso de pós-graduação da UPE, FCAP e Poli, tendo ministrado disciplinas relacionadas à auditoria ambiental, ecologia e ética ambiental, sistemas de gestão, dentre outras atividades. É consultora de empresas, perita ambiental e mediadora restaurativa de conflitos. No direito, o foco é não litigioso, de assessoria e suporte, com ênfase na conformidade legal. Este aí é uma prévia do currículo da doutora Ana. Então, espero que tenham gostado da prévia, né? E vamos admitir mais algumas pessoas para fazer a primeira pergunta, né? Para fazermos a primeira pergunta. Tá certo? Só um minutinho. A primeira pergunta para a doutora Ana é: doutora Ana, em se tratando do meio ambiente, é possível contextualizar a relação do ser humano com o meio ambiente, inclusive no tocante ao desenvolvimento econômico versus desenvolvimento sustentável? Diga-nos algo a respeito. É possível sim, Elane. Boa pergunta, até porque meio ambiente é um tema atual, sempre, né? E interessa e repercute, né, na nossa vida sempre também. Então, assim, nessa questão de impacto, né, do ser humano no meio ambiente, eu acho que didaticamente a gente pode considerar as eras, né? Então a gente tem a pré-história, né, a antiguidade, onde existia um pequeno número, né, a população bem reduzida, né, onde o que se adotava era uma tecnologia bastante rudimentar, né, e a relação de extração, né, dos recursos naturais era muito mais para suprir as necessidades de subsistência, né? Então a gente pode deduzir que nessa época o impacto era muito baixo, né? Se a gente considerar a Idade Média, né, mais para cá, a gente já consegue ver que nessa ocasião já a sociedade já estava constituída, né, já existiam as cidades, já os agrupamentos, né, já estavam formados. E, assim, por consequência, a população já era, né, bem maior e bem mais espalhada, e já existia o uso da tecnologia artesanal e a exploração da agricultura, né, onde a gente conclui que o impacto já era um impacto relativamente, né, baixo, assim, já tinha uma certa significância, mas ainda relativamente baixo. Quando a gente vem, né, para a época da Revolução Industrial, né, em diante, ou seja, a partir do século XVIII, né, 1700 e pouco, enfim. O que se vê é que a população já estava bastante densa, já existia uma urbanização significativa, a tecnologia já faz uso da mecanização, e aí, com a Revolução Industrial, a aceleração, né, da relação extrativista, né, e transformativa do meio ambiente, ela já passa a ser bastante impactante, então o impacto já passa a ser alto. E se a gente trouxer para o momento atual, a gente sabe que esse alto passa a ser muito alto, muito significativo, né? De forma, né, que na sua pergunta, assim, a gente pode concluir que esse impacto gera um embate, né, entre a visão do desenvolvimento econômico e a necessidade, né, da sustentabilidade tão sonhada e tão falada, né, de forma que, de um lado, a gente tem o meio ambiente enxergado, visto, entendido como uma fonte de recursos, né, onde ele vai ser transformado e vai resultar em lucro, né, e, de outro lado, existe a visão de que ele, na verdade, é uma fonte de vida essencial à continuidade, né, da nossa espécie, inclusive, né, no planeta. De um lado, ele é visto como um recurso infinito, de outro, existe a consciência de que é um recurso limitado, ou seja,
o que existe na natureza, né, pode se acabar. De um lado, a gente tem uma visão destrutiva, de outra, a gente tem uma visão regenerativa. O que é que a gente conclui, né, nessa contextualização? Que o meio ambiente e tudo que o que o integra, né, ele existe e ele tem uma forma própria, né, de se regenerar e de se renovar, e à medida que vai aumentando a relação, né, da, da, da sociedade, né, com o meio ambiente e a capacidade tecnológica de cada vez transformar, né, a necessidade de extrair, transformar e atender as suas próprias necessidades, essa velocidade de regeneração do meio ambiente, ela não é capaz, né, de acompanhar essa velocidade de extração, vamos dizer assim, né, de que a sociedade lida com os recursos. E aí a gente fica num embate, como eu falei, né, num dilema de ao mesmo tempo em que eu preciso satisfazer necessidades econômicas, eu tenho o desafio de garantir a sustentabilidade. E aí, óbvio, isso gera uma série de conflitos, né? Respondi, satisfiz? Já satisfez essa parte, né? Mas não se aveste que ainda tem muito. Diga lá, mande Ainda ver. relativamente ao direito ambiental, né? Quais os princípios e quais os principais marcos legais, né? Tá. Então, partindo, né, desse raciocínio, a gente vê que precisa existir alguma forma, alguma regra, algum limite, alguma forma de lidar com essa necessidade, porque a gente tem o risco, e já tem sido demonstrado, né, de ter danos irreversíveis ao meio ambiente, com desertificação, com, né, extinção de certas espécies, enfim. Então, surge, né, dentro do direito, o direito ambiental, que ele se embasa em 4 princípios, né? O princípio do poluidor-pagador, né? O princípio do usuário-pagador, o da prevenção e o da precaução. Começando, né, pelo da precaução, eu diria que esse é o mais rigoroso, esse é aquele que visa, né, impedir que intervenções aconteçam no meio ambiente, né, para aquelas situações onde não é possível conhecer os danos ambientais que aquela ação seria capaz de causar. Então, é como se fosse uma barreira, né, para nem deixar começar. O princípio da prevenção, ele é um pouco mais flexível. A prevenção e a precaução não seriam bastante parecidas? Pois é, imagina que o da precaução, ele é totalmente fechado e ele bloqueia, visando evitar que se comece algo que seja danoso pelo fato de não se conhecer as consequências. Já o da prevenção, ele prevê que sejam adotadas medidas, né, que sejam capazes de evitar os danos ambientais. No da precaução, você nem querendo pode começar a fazer nada, é proibido, não pode, não consegue, né, avançar. No da prevenção, se permite, né, mas tomando medidas e que torne possível, vamos dizer assim, evitar ou minimizar esses danos, trazendo para a realidade da gente. Por exemplo, uma empresa, um empreendimento que pretende fazer a aquisição de um determinado espaço para construir, né, fazer uma construção de uma fábrica, de um shopping center, enfim. Essa empresa vai pleitear perante o agente público a emissão de uma licença. Dependendo do que for descrito, né, da atividade que vai ser realizada naquele local e do local escolhido, pode ser que, baseado no princípio da precaução, esse processo nem avance, seja negado, seja indeferido. Tá? Vai depender, como eu falei, né, dos riscos ambientais que serão causados e se esses riscos são conhecidos. Se o empreendedor nem sabe relatar, né, o que é que pode causar de dano, o princípio da precaução é a barreira que impede que se avance. O da prevenção, ele vai conceder, mas estabelecendo uma série de medidas de controle, né, que são aplicáveis àquela realidade que foi descrita, para exatamente evitar ou minimizar danos ambientais. Os outros dois, do usuário-pagador, né, o usuário-pagador ele vai terminar o seguinte: o meio ambiente existe, né, os recursos naturais estão disponíveis,
eles vão poder ser utilizados, mas vai ser necessário pagar pelo seu uso, né? Então, vai ser feito um controle onde o uso vai ser na verdade, assim, o pagamento vai ser uma forma de acesso, né, ao uso desse recurso natural. Mas não significa que, uma vez que eu posso pagar, eu posso ter acesso ilimitado. Exatamente porque trata-se de bens públicos, né, bens de todos nós, bens universais. Então, nessa concessão vai ser dada uma autorização em que eu possa usar, mas não de forma indiscriminada, tá certo? E o poluidor pagador, ele vai obrigar o agente poluidor, ou seja, quem causou, né, o problema, o dano, a arcar com as despesas tanto de prevenção, pelo tipo de atividade dele, para que não aconteça, ou de reparação, e de recuperação, ou de indenização. Claro, né? Recuperação do ambiente ali. Recuperação, né? Exatamente, exatamente. Okay. Tá certo? Então, são 4 pilares que norteiam, né, a questão ambiental dentro, né, das atividades privadas, né, e do Estado no intuito de proteger o meio ambiente. Tá certo. Qual foi a outra pergunta? Quanto aos marcos legais, né? Os marcos legais, a gente pode lembrar de cara, né, a Constituição Federal de 88, que traz no artigo 225, né, uma menção explícita ao meio ambiente, e ela reforça, né, o direito à vida como um direito fundamental, quando ela estabelece que o princípio do direito ambiental, né, é a garantia da dignidade da pessoa humana, né, que precisa ter direito, que tem direito e precisa ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, assim, é um reforço bem significativo. E além da Constituição, a gente cita a Política Nacional de Meio Ambiente, que ela, inclusive, é anterior à Constituição, mas ela foi alterada pela Lei Complementar 140 de 2011, a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei de Crimes Ambientais, a Política Nacional de Mudanças Climáticas, que é mais recente, a de Resíduos Sólidos, que pega... Né, muita coisa, pesado, né, doutora? Muito. E outras, Código Florestal, Mata Atlântica, se a gente fizer uma busca, é muito rico. Tudo isso com a intenção de proteger com base naqueles princípios. E a gente que estuda direito só conhece mais a Constituição e a Lei dos Crimes Ambientais, que é a 9605, né? Exatamente. Mas, inclusive, assim, a legislação brasileira ela é conhecida por ser muito vasta, né, por ser muito ampla. O grande desafio, na verdade, é fazer valer, né, e conseguir, de fato, proteger e evitar, né, os danos. Ok, então, doutora. Para a próxima, então? Vamos. Então, tá. Em relação a conflitos ambientais, como podem ser resolvidos os conflitos ambientais, né, no caso? Pois é. A gente conversou ali no começo, né? Então, existe essa demanda, né, pelas riquezas, né, pelos recursos naturais, e aí isso acaba gerando conflitos, né? E os conflitos em geral, não só os ambientais, mas os conflitos em geral, né, são resolvidos de várias formas. A mais comum, a mais tradicional, é aquela que a gente chama de autotutela, que é aquela em que a gente arregaça a manga e diz, espera aí, deixa comigo que eu vou resolver, né? Vou fazer justiça com as próprias mãos. Desde que não seja um tiro, né, doutora? Né? É o famoso chá comigo. Só que a gente sabe que não é a forma mais adequada, né? Não é dessa forma que a gente vai conseguir resolver as coisas, né? Salvo algumas exceções numa legítima defesa, né? Numa situação assim extrema, mas assim, em condições normais... O que poderia ter uma legítima defesa do meio ambiente, né? Daqui não capto, né? Não sei. Não é? Mas a gente está falando aqui no sentido amplo, né? As formas de resolução de conflito, né? Então, seria a autotutela. A outra forma seria a que todo mundo conhece, que é a jurisdição estatal, né? Que todo mundo diz logo, enche logo, né? E diz logo, vou procurar meus direitos. Né? Vira o rosto e sai procurando logo um advogado ou uma advogada, né? E diz logo assim, vou entrar na justiça que eu vou resolver, vou procurar meus direitos. Que a gente sabe, pode dizer até que é uma forma bastante tradicional, né? Assim, na aceitação popular, na mentalidade das pessoas. Verdade. E, além da jurisdição estatal, tem o Instituto da Conciliação, que... Mas, no caso, a conciliação não é depois que foi à justiça, e a justiça aconselhou que primeiro seja conciliado o assunto?
Sim, ele é um estágio, né, do processo Processo judicial, né? judicial, mas a conciliação pode acontecer também em algumas esferas, por exemplo, administrativas, né? A Ah, gente vai falar mais um verdade. pouquinho Ah, sim, na mais na advocacia frente, se colaborativa, é você reunir, por exemplo, todos, né? também, Verdade. isso, né? Uhum. A outra, para eu não me perder, é a arbitragem, Arbitragem, né? né? Que para eu não me perder nas contas aqui, Acho que que seria é uma forma arbitragem, de, né? né? Que é uma forma de jurisdição privada, né? Verdade. Então, podendo resolver também diversos tipos de litígio e está prevista, né? Está albergada na Lei 13.129 de 2015 e Legal. a nossa mediação, que é o foco aqui da gente, Claro, com que certeza. é quando eu vou explicar a A gente mediação, vai saber mais adiante, né? né? Quando um Uhum. terceiro, que é o chamado mediador ou mediadora, Uhum. é colocado, né, entre as partes interessadas naquela disputa, né, para tentar conduzir um acordo ou um desfecho, né, onde as duas partes encontrem uma forma de encerrar esse conflito, essa disputa, de forma satisfatória para um lado e para outro, né? E o Isso. que caracteriza a mediação é que quem conduz a mediação não pode, é vetado, né, por A lei, de interferência, né? forma nenhuma opinar ou interferir, né, ou Uhum. propor soluções para aquelas partes que estão ali tentando se entender, né? E a mediação ela é regulada pela Lei 13.140 de Isso. 2015. Tá Então, ok. completamente viável, né, vigente para ser usada. Ok, doutora. Antes da gente ir para a próxima pergunta, Sim. relembrando o que eu falei no início, para quem não estava presente no início desta live. A gente está falando sobre direito ambiental e mediação de conflitos, com a doutora Ana Barbosa. Mas a gente disse aqui que iria falar que, quando desse uma certa quantidade de tempo, avisaríamos que se a live cair, se ela cair, você usa o mesmo link que entrou aqui para pedir novamente para retornar, para seguirmos, falarmos da parte especificamente mais da mediação de conflitos. Fica assim o recado, porque conforme a gente testou já, né, não deu para seguir adiante. Pode ser que antes estava dando certo, mas agora não dê mais. Então, por via das dúvidas, a gente está aí com 26 minutos de live e esperamos que não caia. Mas se cair, já sabem, quem quiser retornar, por favor, a gente agradece. Estamos muito felizes com a presença de todos. A gente agradece que cliquem no mesmo link que clicou anteriormente e peça admissão. E no final, para quem eu não falei ainda, no final será aberta para alguma pergunta. Quem quiser perguntar, pode já ir deixando o seu aqui comentário aqui no chat ou levantar a mãozinha do chat próprio, né, que tem aqui na própria página do Zoom, levantar a mãozinha ou fazer um legal assim, que a gente chamará você para uma pergunta. Tá ok? Então, vamos seguir com a palestra. No caso, já sabe, né? Caindo, retornamos com o mesmo link. Obrigada pela colaboração de todos. A próxima Obrigada. pergunta para a doutora Ana é: bom, doutora Ana, a mediação pode ser um caminho para tratar de questões de direito ambiental? No meu caso, acho interessante até, porque eu nunca tinha, assim, imaginado, né? Eu nunca tinha colocado, assim, um direito ambiental na mediação e tal. Então, poderia aprofundar mais um pouco acerca do uso da mediação de conflitos aí no direito ambiental? Por favor? Tá, podemos. Então, a gente acabou de mencionar há pouco que a mediação tem previsão legal na Lei 13.140 de 2015, né? E dentro do novo Código de Processo Civil, inclusive. Então, o que é que acontece? Na lei, no seu artigo 3º, ele, ele cita, né, que pode ser objeto da mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação, né? E aí, o que é que isso interessa para a gente? É a gente lembrar que, por exemplo, quando a gente está falando de meio ambiente, o meio ambiente suscita logo uma preocupação, né, para que a gente consiga resolver de forma eficiente, né, aquele dano que está sendo causado ou aquela ameaça iminente, né, que está acontecendo, de forma que seja possível evitar ou reparar. E a gente sabe, se a gente for, né, olhar para a realidade da gente do modelo jurisdicional estatal,
que ele tem uma sequência de procedimentos, né, com estágios depois de recursos, né, e de instâncias, né, que pode levar a delongar muito tempo, né, na tratativa desses assuntos de meio ambiente que estão sendo discutidos, né? E o meio ambiente, naquela velocidade dele de regeneração, né? Dependendo da forma da agressão, pode ser que, passados 5, 10, 15, 20 anos, né, o desfecho, né, do processo judicial pode não ser mais capaz, né, de alcançar o objetivo inicial. Então, o dano ele se torna irreversível, né? E considerando também que quando a gente fala de meio ambiente, a complexidade desse dano ambiental, né, ela é bastante intensa, porque meio ambiente é solo, é ar, é água, é fauna, é flora, é biodiversidade, né? Tem interfaces com pessoas, né? Então se torna, em vez de ambiental, socioambiental. Tem a ver com interesses multipartes, multi-interessados, vamos dizer assim. Então, assim, não é algo que seja fácil, né, de ser resolvido pela esfera judicial, né, com todas as sequências de etapas que precisam ser cumpridas, né, de forma que o meio, entre aspas, tradicional, né, onde o assunto vai ser resolvido em definitivo, né, por um juiz, um terceiro independente que vai opinar para as partes, ele vai acabar assim, de um lado, né, resolvendo o conflito, mas de outro ele suprime, né, ele tira das partes, né, ou ele não garante às partes que a sua vontade, né, vai ser alcançada. Então, assim, o que diz respeito, assim, a minha intenção enquanto parte, ela era resolver de outra forma, né, que o magistrado decidiu. E eu não pude, como parte, opinar nem fazer algo diferente, a não ser naquelas etapas do curso do processo onde eu pude iniciar. Tá certo? Então, assim, considerando essas três situações, faz-se necessário, vamos dizer assim, encontrar uma forma mais ágil, né, mais amigável, né, de solução de conflito ambiental, por exemplo, e é aí que surge, né, a aplicabilidade da mediação, né, e assim, se a gente parar um pouquinho e for pesquisar, né, sobre o que se pensa dentro né, na literatura, ou nos especialistas, ou né, nos artigos, enfim, nas opiniões que são dadas, o que se vê, né, é que o clamor, né, é pela agilidade e pela capacidade, né, de solução do conflito de forma mais rápida e mais tranquila, porque só assim, né, existe a chance, né, de tentar não causar tanto prejuízo ao meio ambiente, né, por conta da disputa do ganha-perde, né, do tô certo, você está errado, e é o juiz quem vai decidir, e vai demorando e esticando, e não se chega, né, em tempo hábil a uma solução. A ser recuperado nada, né? Nada, né, perde o sentido por vezes. Então tá, doutora Ana. Antes de seguir para a próxima pergunta, tem muita gente elogiando a sua palestra, né? Vou dizer o nome, Obrigada, porque o Alberto Lugo Lugo parece que já participou aqui, Lugo. Adriana Ponce, né? Adriana Ponce está Doutora Adriana, minha mentora de perícias. Né? Eu acho que o Alberto quer dizer pelo menos um oi aí. Eu vou abrir para você um pouquinho, Alberto. Tá certo? Quer Lugo, dizer meu algo para parceiro Ana, Alberto? de consultorias. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem aí? Pode falar com a doutora Ana, à vontade. Oi, Ana, tudo bom? É um prazer novamente estar participando, né, desse seu evento, né? Com certeza você vai trazer assim, informações importantes, né, para todos nós, né? E eu estou aguardando aqui justamente essas novidades que eventualmente você possa nos transmitir hoje, né? Tá, a gente sabe Lugo. que tudo é dinâmico, né? A legislação ela muda quase que mensalmente e a gente tem que estar antenado aí nas novidades do mercado, né? Joia. Obrigada, Lugo. Desculpa, antes de seguir também, porque a Camila levantou a mão, eu não vou querer ser chata também. Camilinha, desculpa, Camila, eu acho que é a Camila Rangel, se quiser participar, se deu a mãozinha aí, né?
Se quiser perguntar algo para a doutora Ana, dá Ou um deixa para o final, para não tchauzinho, ou deixa para atrapalhar o final, tá? o horário, né? O Marcondes também entrou aí, mas também todo mundo pode deixar para o final as perguntas, né? Se tiver alguma Tá. coisa aqui, tá Você certo? tem mais alguma coisa para perguntar? Eu tenho Você? ainda. Eu mesma tenho, né? Em Então, vamos relação ao embora. direito ambiental, então, e direito público indisponível, é válido um acordo celebrado entre as partes, porque ele é um direito indisponível, né? O direito ambiental, no caso. Então, eu fiquei também ainda Pois assim. é, existem questões, né, que são levantadas sobre pode, não pode e tal. Então, assim, se a gente olhar, como eu mencionei, né, a lei, né, lá no seu artigo 3º, onde ela estabelece, né, que pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou direitos indisponíveis que admitam transação, a princípio, a minha resposta é que mediação se aplica, sim, ao direito ambiental, né? O que vai acontecer é que, dependendo da situação que aí vai ser analisada, e aí eu chamo a atenção, né, dos colegas advogados que estão aqui, né, dos colegas consultores, né, e dos colegas que podem precisar, né, da mediação. Né? Então, assim, a mediação, a princípio, ela pode tudo, vamos dizer assim. A princípio, tudo. O que é que vai dizer, né, dizer sim ou não? É a análise da situação para ver de que forma ela se encaixa na legislação e ver em que medida ela pode ser tratada via mediação, em que medida ela deve ser levada à justiça estatal. Do mesmo jeito, em ela podendo ser levada e tratada via mediação, dependendo da vontade das partes, as partes podem decidir que não querem mediação e querem ir para a justiça estatal. Então, assim, dependendo da situação, vai sim ser viável, né? A tratativa pode ser feita via mediação, inclusive porque a mediação ela vai tratar ou do assunto todo ou de partes desse assunto, né? Contanto que consiga... Eu vou dar um exemplo bem amplo, assim. Todo mundo lembra dos acidentes ambientais das barragens em Minas. Né, Sobradinho, né, lá, né? Tá certo. Lá de Minas, das barragens da Vale. E inundaram e acabaram, né, com as cidades, enfim, e causaram prejuízos às pessoas, né, patrimoniais, inclusive, e tudo. Então, assim, são assuntos que estão sendo tratados, né, na justiça estatal e é para serem... Mas ali dentro pode ser que existam pequenos assuntos, por exemplo, alguém, né, que foi atingido e que por alguma razão precisava, né, de um auxílio mais imediato, né, de moradia ou de um bem ou de alguma coisa que não necessariamente tenha que esperar todo o trâmite de todo o ciclo, de todo o processo que, né, a gente não sabe quando vai terminar, mas enquanto isso ela está precisando resolver, né, aquela parte, né, da casa. Aquela parte. Então, assim, mas Ana, pode, desde que as duas partes queiram. Se ela quiser e a outra parte não quiser, não vai adiantar. Então, na mediação, as duas partes têm que estar interessadas. Outro exemplo, problema de vizinhos, em que um vizinho vai mexer no terreno dele para, por vontade própria, né, derrubar uma árvore, fazer ali né, e essa árvore atinge a casa do lado e causa prejuízo patrimonial para o outro, né, e eles começam ali a discutir. Então, assim, a parede caiu, a casa está aberta, ele precisa consertar, urgente. Né, se for levar, né, para as vias judiciais estatais, com toda aquela sequência que a gente falou, como é que fica? Vai botar um provisório ali para resolver, né? Mas era uma árvore, ele podia derrubar a árvore, não podia, era permitido, não era, é meio ambiente, depende da árvore histórica, então, talvez, né? Sei lá. Exatamente. Então, essa é a outra questão que a gente fala da transindividualidade, né? Ou das multipartes do direito ambiental, né? Porque ele é um direito transversal, né? Que ele vai ter repercussão de várias formas, né? E por isso, né, que é preciso analisar para ver qual a melhor forma de conduzir, né? Mas a mediação, ela pode ser uma das formas, né, de conduzir situações relacionadas ao direito ambiental. Não tem problema nenhum. Fazendo só mais um comentário, assim,
lembrei agora é o seguinte: se a gente está falando, né, de situações em que envolvam o interesse público, né, a gente sabe, né, que interesse público vai ter que envolver o Estado, nesse caso, o Ministério Público. Verdade. E o Ministério Público pode ser parte, inclusive, né, interessada na mediação. Ele já usa de outros instrumentos administrativos, por exemplo, quando ele firma acordos via termo de ajustamento de conduta, por exemplo, ainda não tendo, né, ainda num processo de investigação, enfim. E na eventualidade de partes, né, fazerem acordos de forma privada, mas que envolvam questões ambientais, para que isso seja validado, o Ministério Público tem que ser ouvido, né, tem que dar seu parecer para que seja considerado válido, né? Esse acordo, né, fechado. Bater a assinatura do MP ali, né, doutora? Sim, o MP está junto, né? E assim, interessante, só para não perder o raciocínio, é que recentemente, no ano passado, né, entrou em vigor em setembro, salvo engano, em outubro, né, um decreto, que é o 9760, em que esse decreto federal, né, ele define, né, que deve ser estimulada a conciliação, né, pela administração pública federal ambiental. Então, ele prevê a criação de núcleos de conciliação ambiental. Dentro da própria Justiça Estatal, né, no caso. No IBAMA, né, na Justiça Estatal, mas trazendo, né, a conciliação na via administrativa. Né? Então, por exemplo, ele diz lá, esse decreto, no seu artigo, não lembro o nome dele agora, mas ele diz assim que deve existir uma audiência de conciliação ambiental, né, que ela pode ser realizada por meio eletrônico, né, que nela vai ser explanado para quem foi autuado, né, as razões de fato e de direito daquela infração, e o importante, né, vai apresentar soluções legais possíveis para encerramento do caso, né, que podem ser via pagamento, parcelamento, conversão de multa em serviços de preservação ou de melhoria ou de recuperação. De recuperação também e multa, sim, né? Sim, né? Vai decidir sobre questões de ordem pública e o melhor, né? Com essas opções, vai permitir que o autuado, ou seja, que a outra parte interessada, né, ela opte a melhor forma de sanar aquela situação, e ao final isso vai ser homologado, está previsto nesse decreto, né, para dar validade, vamos dizer assim, né, àquele acordo. Isso fica super mais rápido, porque não fica abrindo a possibilidade de recorrer, de protelar, de adiar. Então, também assim, se adiar tanto, a recuperação às vezes nem adianta, né, doutora? Exatamente. Então, na demanda administrativa, já existe, né, previsão em decreto federal de resolver as situações sem a necessidade do litígio, né? Sempre buscando uma forma mais fácil. Aí fica para os doutores que estão aí, os advogados, né? Quem não tem conhecimento já fica aí sabendo. Porque, assim, até na cultura, né, da gente, a gente é levado a procurar sempre o litígio, né? Sempre a briga, sempre eu estou certo, você está errado, vou provar que eu estou certo, o juiz vai me dar razão e vai, né? Mas aí a gente sabe que isso só causa prejuízos, né? Prejuízo para todo mundo, né? A gente, né? Ao meio ambiente, ao Estado, a ocupação, né? Da máquina jurisdicional. Da máquina pública, né? Exatamente, né? Quando podia resolver de outra forma e somente quando não sendo possível que se recorreria, né, à via estatal. Ou a via tradicional, vamos dizer assim, né, do processo. Verdade. Sempre esses processos então ambientais seria melhor mesmo assim, né? Entrar via Ministério Público, ver se pode fazer ali o acordo, sempre seria melhor mesmo e mais recomendável, né? O Ministério Público ele já vai ser acionado, né? Por quem identificar a necessidade, né? De alertar para defender o meio ambiente. Ele vai chamar a resolver. Se, por outro lado, numa fiscalização houver uma autuação, né, quem foi autuado também tem essa opção, vai ser chamado a resolver dessa forma. Né? E o ideal é que ninguém perca, né, não se perca a oportunidade de tentar resolver assim. Por isso que eu falo que, tendo boa vontade, né, tendo boa fé, né, é o caminho mais fácil se a gente raciocinar, né, na questão do meio ambiente, da proteção do meio ambiente. Depois que entrei em contato com a mediação, vejo isso mais claramente também. Então, doutora Ana,
Podemos partir para a próxima? Pode, pode. Então Pode tá, já que estamos falando, então, de mediação, né? Fala um pouco para a gente aí, para a nossa audiência, sobre o mediador ambiental. Como ele Pois é. poderia ser? Quem poderia ser? Como é? Tudo que você Tá, puder dizer tá. acerca. Eu vou falar do mediador, posso. Eu vou falar o seguinte, do mediador, né, que está conforme previsto na lei de mediação, né? Então, na lei, ela estabelece, né, que o mediador pode ser qualquer pessoa, vamos dizer assim, né, que tenha a formação, né, adequada, que já tenha um curso concluído, né, um curso superior concluído em até 2 anos, né, e que não precisa necessariamente ser da área de direito. Ana, um psicólogo pode ser mediador? Pode. Pode, Um mas assim na engenheiro? área do direito ambiental, como Pode, é direito né? transindividual, assim não tem problema também, no caso? Pode Não, ser? inclusive por quê? Porque pode, porque veja só, a gente vai ter pessoas que vão estar dos dois lados, né, dividindo, né, aquela conversa em busca dos seus interesses. Dependendo do acirramento dos ânimos, dependendo do grau de irritabilidade, dependendo, né, em se identificando a necessidade de ter ajuda, inclusive assim, lembra que o direito ambiental é bem amplo e que ele é multifacetado, né? Verdade. Tem outros especialistas com formação em outras áreas que conheçam da técnica de mediação, que tenham a habilidade desenvolvida para exatamente ajudar a fazer a mediação fluir. Eu não sei se eu falei, mas a mediação ela se destaca pela pela capacidade de tentar fazer fluir o diálogo entre as partes, né? Então, assim, o mediador tem que ter a habilidade desenvolvida, né, através de técnicas, né, de quebrar o gelo, quebrar barreiras e possibilitar que o diálogo se estabeleça. Falando de mediador e mediação, a mediação ela é um ato único? Não. A mediação pode acontecer em 1, 2, 3 sessões, dependendo Quanto for da necessário, né, e complexidade da da causa. discussão, né? É. Da inspiração e da boa vontade e da vontade de colaborar, né, daqueles envolvidos. E pode ser que o assunto ele não consiga ser esgotado numa sessão única. Então, vai ser necessário partir esse assunto, né, e tratá-lo por etapas, né? Tudo isso combinado com as partes. O gostoso da mediação é que as partes fazem valer a sua vontade, tudo é combinado, né? Verdade. E havendo a predisposição, elas podem conseguir fechar acordos, chegar em entendimentos que vão ser excelentes, né, para os dois interesses ou para a disputa de interesses que está acontecendo ali, né? Então, o papel do mediador é ser esse elo de ligação, essa ponte, né? Agora, muito importante para que isso funcione é que os colegas advogados que acompanham os mediandos, né, os interessados na mediação, né, eles adotem uma postura colaborativa, né? Então, se Não desvencilhem da litigiosa, né? postura do Porque se litígio, começar a brigar exatamente, ali, né? discutir, porque eu sei a lei, você Exatamente, não e tal, aí fica difícil, né? exatamente. A presença do advogado vai dar àquelas pessoas que estão ali naquele diálogo, buscando o entendimento, a segurança que elas precisam, porque são as pessoas de confiança que estão com elas, né, que elas trouxeram. Claro. E o outro detalhe é que nada vai ser resolvido se não for pela vontade delas, porque, como eu falei, o mediador não cabe a ele, é vedado por lei, né, a opinião, né? Ele somente tem que conseguir desenvolver o diálogo entre os envolvidos. Tudo por Tô conta clara? do CNJ, né, do Código de Ética, o 125 de 2010, parece, não é isso também? Que ele não pode se intrometer, Sim, e tem vários ali princípios. ele tem que, exato, ele tem que ser imparcial, ele tem que ser neutro, ele tem que ter autocontrole, não pode se deixar influenciar, né, por aquela discussão, mas principalmente trazendo, né, para a questão ambiental agora, focando, né, a gente falou de mediação e mediador de uma forma ampla, na questão ambiental a gente não pode esquecer, né, que como a mediação está tratando de tema que afeta recursos naturais, né, vida, biodiversidade, ecossistemas, enfim, que vai ter repercussão nas comunidades, né? Então, assim, não são simplesmente aquelas partes que estão ali. Podem ter outras partes envolvidas e que também, né, vão ser necessárias de serem
de sentarem, né, nessas mesas, nessas sessões, né, de mediação. Uhum. E aí o seguinte, o que se precisa garantir é exatamente que vai ser resguardado, né, vai ser resguardada a característica do bem ambiental, né, como sendo um bem indivisível, né, como sendo um bem de todos, né, e que deve atender ao máximo Divisível, possível indisponível, ao né? interesse de todos, exatamente, né? Então, nada de resultados danosos nem resultados perdulários, né, nesses acordos vai ser aceito. Tanto é que vai precisar ter o envolvimento do Ministério Público, né, para validar como sendo o representante da lei dessas outras partes interessadas. Ok, então, doutora. Posso continuar, né? Vai por causa da hora. Etapas da mediação de conflitos ambientais, né? As etapas as etapas são rápidas. As etapas são rápidas aqui. É uma etapa preliminar, onde vai ser feito o diagnóstico do conflito, né? Quando as pessoas vão trazer a situação. Uma segunda etapa, onde, a partir dessas informações coletadas, vão ser feitas as análises necessárias para se planejar o processo de mediação. Certo. Eu acho que ele caiu, não, né? Tá por aí, né? Eu vi um barulhinho estranho. Né? Vai acontecer a sessão de mediação. Tá todo mundo aqui vivo na live, né? Vivo na live. Pronto, vivíssimo, né? Isso, vivíssimo ao vivo. Né? Vai acontecer a sessão de mediação propriamente dita, que pode ser mais de uma, né? Que dependendo do desenrolar, né? das conversas. E vai fechar com um acordo, né? Que vai ser homologado, né? Onde vai ser, no caso do meio ambiente, necessário, né? Que ele seja validado. Isso. No caso, terá que ser judicial, então não pode ser arbitral. Nesse caso, a lei diz que é em juízo. Né? Então em juízo é ela justiça. Vai demandar, exato. Ok. Exatamente. Então, agora, ok. Público. Ok, doutora. Para encerrar, então, que nós já estamos correndo contra o tempo, né? Para encerrar, as perguntas aqui minhas, vou lhe perguntar, né? Quais os ganhos que podemos citar com a escolha da mediação para a solução de conflitos ambientais? Tá. Eu visualizo, né? A primeira coisa, a possibilidade do ganho de tempo, né? A celeridade, o estabelecimento do diálogo, onde as partes vão poder propor, né? E vão poder definir aquilo que tem condição de fazer, desde que aceito, né? Reciprocamente e dentro das condições, como a gente já falou, legais, apropriadas. A capacidade, né? De fazer tudo isso com menor custo, né? De forma que não cause o desgaste ao meio ambiente, mas também não cause o desgaste às relações e também não cause o desgaste à sociedade ou às pessoas, né, que estão diretamente envolvidas ou sendo prejudicadas por aquele evento, né, que aconteceu. E também, né, a possibilidade de fazer valer, né, a sua vontade, né, de tratar, né, aquela situação. Tudo isso, claro, dependendo do princípio da boa-fé, né, da vontade de querer fazer acontecer. Lembrando que tudo acontece, é informado a cada parte interessada na solução do conflito, né, a cada mediando, para que nada seja feito sem que eles tenham conhecimentos e nenhum passo adiante é dado sem a concordância, né, de ambos. E o principal, a gente lembrar, né, que essas questões ambientais são questões continuadas. Então, não faz sentido uma briga, né, um litígio, e que exista o rompimento das relações, porque essa relação, né, ela vai perpetuar. Então, muito melhor que se resolva de forma mais tranquila, mais pacífica, né, usando o diálogo, usando, no caso, o Instituto da Mediação. Que bom, então. Nossa, muito bom assunto, adorei tudo. Então, doutora Ana, olha, a nossa primeira pergunta aqui acho que do Alberto Lugo. Acho que ele quer entrar, fazer mais uma pergunta. Primeiro, acho que ele só cumprimentou você. Acho que agora ele quer fazer uma pergunta, então vamos lá, Alberto Lugo Casa. Lembrando, em primeiro lugar, que a gente está gravando e vamos postar no YouTube. Relembrando, acho que no começo eu falei isso, quem quiser participar saberá que estará no nosso canal do YouTube posteriormente, daqui uns 2 ou 3 dias, ou até quem sabe, dependendo do tempo. Ok, Alberto? Pode ser? Desculpa, deixa eu abrir aqui. Tem que abrir o microfone, né? Desculpa, Alberto, eu esqueci de abrir. Vamos ver, Alberto. Liberar o microfone, Lugo. Já vi aqui. Alberto Lugo, né? Pode ir, Alberto, por favor. Oi.
Agora foi, estou Sim, ouvindo. agora sim, bem, pode ir. tá ouvindo tranquilo, né? Dentro do direito ambiental, né, muito se comenta praticamente em cinco tópicos aí do entendimento, né, globalizado, né? E eu gostaria que você desse uma visão com a sua experiência, e obviamente você, por ser até expertise, a minha área é outra, você bem sabe, né? Mas como eu me envolvo também na área ambiental, até pela formação que eu tenho, né? Eu queria que você comentasse sobre o princípio da prevenção, o princípio da precaução, o princípio do poluidor pagador, o princípio da responsabilidade, da gestão democrática e o princípio do limite, que finaliza desde o evento causador até o final, digamos assim, da solução mediadora, como você bem colocou aí, né? Tá. Você Então, desse... esses princípios, eles são nortes, né, para Uhum, condução do direito ambiental, quer seja na esfera administrativa, quando está sendo concedida, por exemplo, uma licença, quer seja na esfera legislativa, quando está sendo elaborado um texto legal, quer seja na esfera penal, quando está sendo cobrado, né, para que se uhum, pague pelo que foi causado. Então, são princípios, são bases, né, uhum. que vão nortear a conduta, vamos dizer assim, do direito ambiental. Em seguida, depois dos princípios, você falou sobre... A Relembra, precaução. Hugo? Precaução, Ah, tá. Tá. Então, a precaução, ele é um princípio assim mais rigoroso. Imagina que ele é uma barreira, onde uhum, a ideia é, se eu não sei o dano que eu sou capaz de causar ao meio ambiente, né, eu não vou poder fazer intervenções nesse meio ambiente. Ana, como assim? Pela boa vontade a pessoa vai saber disso e não vai fazer? Não. Pelos mecanismos legais que vão ser criados para exatamente impor essas barreiras, né? uhum, Então, por exemplo, como eu tinha mencionado, se você está pleiteando adquirir um determinado lote em uma determinada localidade para implementar uma fábrica ou o que for, né? Eu não sei o que é ainda, e você vai lá pleitear, né? E se ainda não se tem noção nesse seu pleito, você tem a ideia, mas ainda não, né, não consegue externar ou não consegue detalhar, né, ou não consegue assegurar que tem as medidas de controle necessárias para evitar possíveis danos. Então, o princípio da precaução, ele veda, né, que isso seja levado adiante, entendeu? Então, por exemplo, a gente sabe que são criadas unidades de conservação, né, unidades ambientais, onde não é permitido fazer exploração tal, desses ambientes e tal, papapá. Isso também é um princípio da precaução. Então, veda, né, intervenções no meio ambiente para que, de forma nenhuma, né, se corra o risco, né, de possíveis danos ambientais serem causados. Tá certo? Então, a precaução ele é uma barreira que visa nem começar. O da prevenção, ele deixa começar, pode, permite, mas ele estabelece uma série de exigências, por exemplo, quando você recebe lá na licença ambiental as exigências, né, de que seja feito determinado cuidado, determinado monitoramento, determinado ensaio, que seja apresentado de tanto em tanto tempo, né, o desempenho de tal indicador, né, ou de tal controle. Então, o da prevenção, ele vai estabelecer medidas que vão dar, né, condições de minimizar os danos ou de tentar se evitar, né, controlando a forma, né, de execução, para que esses danos, se acontecerem, sejam mínimos. Tá claro, Lugo? tá ótimo, tá claro. Obrigada pela participação. Vai falar mais alguma coisa? Desculpa. Não, tá ótimo, tá ótimo. Ok, Obrigada, obrigada. Lugo. Ah, Valeu. Marcondes, aguarda só um minutinho que tem uma pergunta mais rápida aqui, que é do Marcone Coimbra. Se quiser participar pessoalmente, levanta a mãozinha ou eu mesma faço a pergunta por você, que você mandou. Levanta a mãozinha se quiser aí no chat, se quiser falar, se quiser abrir, né? Ei, Marcone, eu vou fazer a pergunta do Marcone, então, né? Que ele não se manifestou aqui no chat. Peraí, desculpa, gente. Você tem que subir aqui. Marcone, a compra de carbono pelas empresas entra no princípio da compensação? Pro Veja, Marcone. não existe princípio da compensação, tá certo? Os princípios são aqueles 4 que a gente falou. Agora, a compensação pode ser uma medida adotada, né, exatamente para minimizar um impacto ao meio ambiente. Ou seja, se
se existe possibilidade, né, de negociar excedente, né, no consumo, né, na geração, né, da energia, né, para evitar que se gere, né, que se aumente a geração para satisfazer determinada demanda, a bolsa, a compensação é exatamente quem tem sobra, ofertar no mercado, para quem precisa adquirir, usar daí, ao invés de ampliar a capacidade produtiva, né, de consumo. A outra coisa é o seguinte, quem tem a área verde hoje, que é um tesouro, né, em sua propriedade, dependendo do tamanho da propriedade, ela é, vamos dizer assim, um tesouro verde, né, por conta da capacidade que tem de fazer a renovação da qualidade do ar, né? Então, existem também áreas que devem ser preservadas nessa condição para possibilitar, né, o equilíbrio, vamos dizer assim, dessa questão aí da poluição, né, atmosférica. Então, é um tesouro verde, vamos dizer assim, uma moeda verde. Ok, Nesse então, sentido. tá respondido, então, né? Então, agora é Marcondes Souto. Marcondes Souto, vou abrir para você aqui, dar um olá para a gente. Depois, Marcone Coimbra, parece que deu um legalzinho. Obrigada, viu, Marcone Coimbra, pela participação, tá? Desculpa aí, não sei se eu não abri ou você não quis entrar, mas um abraço para você, Marcone. Agora o Marcondes Souto. Vamos lá, Marcondes? Vou abrir aqui para... Ok. Uhum. Pode ir. Está fechado, Marcondes. Tem que Olá. abrir aí. Agora. Brilhante explanação. Aí, para mim, foi uma aula, né? Muita coisa que a gente lê, vez por outra, em várias fontes, e aqui tivemos de uma fonte só, com muita especialidade, né? Com Também muita clareza. E essa questão ambiental realmente é o que a gente chama assim de um trilema, né? O tripé, né? Que é o conflito entre o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e o desenvolvimento ambiental, né? Afinal de contas, tudo que nós fazemos, tudo que nós consumimos da natureza. Não tem outro lugar. Sempre será da natureza, né? E as questões levantadas pela doutora Ana, principalmente nos aspectos do que pode ser mediado ou arbitrado, né? Que são, isso é claro, né? Todo objeto que ele pode ser transacionado, né? Economicamente, patrimonialmente, ele é passivo de mediação e de arbitragem, né? E o que parece é que há uma prevenção maior do Estado quanto à celeridade que as soluções de mediação e de arbitragem podem trazer, impactando a capacidade de resposta do próprio ente público, porque o ente público goza de alguns privilégios em relação a prazos, em relação à revelia, junto à justiça tradicional, né? E que esses óbices não acontecem na mediação e na arbitragem, ou seja, é um processo contínuo. Então, se o ente público ele for acionado no volume, né, na capacidade de demanda que pode ser requerida de uma mediação e arbitragem, ele certamente entraria num certo caos, né, de resposta, de como atender a essas demandas. Aí eu gostaria que Ana pudesse comentar alguma coisa em relação a isso somente, mas a sua explanação foi maravilhosa, tá certo? Muito boa, parabéns. Obrigada, Marcondes. É exatamente o que a gente conversou no começo, né? Assim, a justiça estatal, ou seja, o meio tradicional, né, da solução de conflitos, né, via o juiz, né, com as suas etapas dentro do processo e depois com as possibilidades de recurso e depois com as diferentes instâncias, né, elas já são um dificultador, vamos dizer assim, para questões ambientais. Atrelado a isso, dentro do próprio curso do processo, como você bem mencionou, tem a questão, né, da flexibilidade dos prazos para determinados entes, né, participantes desse processo. Né? No caso, o prazo da entidade estatal, né, do representante do governo, do ente público, ele é bem mais flexível, né, do que o do privado. Então, assim, isso também contribui muito para o insucesso, né, ou para a falibilidade, né, da expectativa ou do resultado esperado em relação à proteção do meio ambiente, né, que precisa de uma resposta mais rápida, né, mais ágil,
mais eficaz, né? E, de repente, esse tempo, como eu falei, de 5, 10, 15, 20 anos, quando chegar lá, não faz mais sentido, perdeu. Se a disputa existia entre a construção ou não de um imóvel num terreno que era protegido ou não, e isso leva 20, 30 anos, daqui a 30 anos pode ser que já esteja tudo erguido, e não faz sentido, né, derrubar. Agora, isso me fez lembrar, e aí vocês devem lembrar também, há alguns anos foi noticiado um fato interessante, né? Um condomínio na cidade, uma cidade, né, em São Paulo, no interior de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, um condomínio popular, de repente se deparou com problemas na qualidade da água, né? Problemas de infiltração na caixa d'água, que era enterrada, e aí quando se verificou, essa contaminação se devia à migração, né, do que existia antes naquele terreno que foi usado para construção. E aí, no histórico que se buscou, foi identificado que o terreno tinha pertencido a uma multinacional que não está mais no Brasil, né, e que foi negociado, e que foi utilizado para construção, e que foi licenciado, e que foi habitado, e depois, em plena vida normal, de repente, as pessoas começam a adoecer, né, e descobrem que isso se devia à qualidade da água. Então, por isso, quando a gente fala de questões ambientais são muito ricas, porque vê o imbróglio, né, e vê como repercute na vida, né, das pessoas e na sociedade. Né? Então, é um exemplo, né, de se vai levar isso para resolver só pelo caminho da justiça estatal, por tudo que a gente já falou, enquanto isso, o que faz com essas pessoas que estão aí e com essa água que elas, né, consomem, com o investimento que elas fizeram numa moradia que de repente não vale mais nada, porque está construída em cima de um antigo lixão, vamos dizer assim, né? Tem que achar alguém para indenizá-las, né? Como vai ser, não sei. Vai ser... Então, se tratar em partes, talvez, né, consiga ir amenizando ou acelerando a solução. Mas, enfim, novamente, são casos e casos e casos. A intenção da gente, quando a gente conversou, quando eu aceitei aqui o bate-papo de Elane, era exatamente falar do Instituto da Mediação, tornar conhecido, estimular o uso, porque só pelo fato de conhecer, buscar, né, saber se determinado assunto, né, cabe ser tratado com mediação, é porque existe a vontade de resolver. Né? E se isso vier por intermédio da parte interessada, por intermédio do advogado que está acompanhando, melhor ainda, porque os lados, né, todos os dois lados vão se beneficiar, além, claro, do meio ambiente, que não vai precisar, né, passar um longo tempo, né, esperando o desfecho da situação. Verdade. Respondeu, doutor Marcondes? Perfeitamente, muito bom. É uma das razões até pelo que devemos lutar, né, batalhar, para que mais questões ambientais venham para o âmbito da mediação e arbitragem, para melhorar, né, com a questão da celeridade. Né? Exatamente. E desafogar, né, o sistema estatal, né, o sistema judicial Isso, tradicional, que ele se dedique a situações em que não tenha condição de ser resolvida previamente, ou que a legislação já encaminhe diretamente, né, para esse nível de tratativa, né, e não sufoque, não sobrecarregue, né, não engarrafe tanto quanto a gente tem, né, hoje. Perfeitamente. Ok. Então, quer mais alguma pergunta, doutor Marcondes? Não, muito obrigado aí pela participação. Eu agradeço a você, Elane, a Ana. Adriana, boa noite. Doutora Adriana. Ela levantou a mãozinha. Então, fale, minha... Abre o microfone dela aí, Elane. Boa noite. Marconi. Doutora Adriana, considere-se abraçada. Minha querida. Então, se ela deve ser abraçada, eu abraço ela também. Muito feliz, pode abraçar. Muito feliz em lhe ver aqui. Uma satisfação, fiquei tão feliz com o seu convite. Muito obrigada. E parabéns, quero dar parabéns para Elane, para você também, Ana, e todos os colegas que estão aqui, né, numa sexta-feira à noite. Falando de meio ambiente, né? Vamos falar. Tema que tem nem outra opção, né, para sair para a rua. Imagina, Elane, imagina. Olha, é um tema que todo mundo já percebeu que bastante atual, né? Muito atual. Então, é como a gente costuma falar nas nossas aulas com os nossos colegas, é aquele ditado de vovó: se não vai por bem,
vai por mal. Então, agora o vírus veio para mostrar que a questão ambiental precisa ser falada, né? E principalmente dentro da questão ambiental, que tem diversas vertentes, a mediação, a resolução, a solução pacífica dos conflitos, me parece que é o melhor caminho. Então, o tema de vocês, ele é de extrema relevância, porque é meio ambiente e porque é mediação. Eu acredito muito nesta forma de solução pacífica de conflitos. Então, parabéns pelo espaço. Que bom. E pela muito feliz com a sua presença. Sempre me honra ter você. Agradecida. E eu posso colocar um pitacozinho aqui, fazer uma pequena... Claro, fica à vontade. Prazer. A doutora Ana de Fátima já me conhece, sabe que eu não resisto, né? E convidá-los a uma reflexão e também a uma contribuição que é muito necessária. Então, a doutora Ana comentou que no ano passado, em outubro do ano passado, o governo federal baixou um decreto criando os NUCANs, que são os Núcleos de Conciliação Ambiental, no âmbito da esfera administrativa federal, de forma que as autuações, agora, elas vão passar por esta fase de conciliação, para evitar aquele litígio administrativo infindável, né? Que depois de terminado o litígio administrativo, ainda o infrator, né, o suposto infrator, ainda tem a possibilidade, né, de rediscutir o processo na via judicial. Mas tem uma questãozinha que eu gostaria de convidá-los à reflexão, que é o fato de muitos autuados, porque normalmente quando a gente imagina uma pessoa que foi autuada, a gente imagina grandes empreendimentos, né? Então, aqueles grandes proprietários, latifundiários, indústrias, mas a gente esquece do pequeno proprietário, né? Esse também pode ser autuado. E, para falar a verdade, ele movimenta bastante os volumes, né, o volume de autuações. E ele vai a essas conciliações. Aqui no estado de São Paulo, nós já fazemos conciliação desde 2014 nos processos administrativos, nos autos de infração lavrados pelos órgãos ambientais, mas muitas vezes ele vai nesse processo de conciliação desacompanhado de técnicos, de consultores técnicos e de advogados. Ocorre que nessa conciliação, muito embora receba o nome de conciliação, quem está ali fazendo parte é o autuado, o órgão ambiental e muitas vezes um representante da polícia ambiental. E eles não têm essa vocação que vocês que trabalham com a mediação têm, que é todo esse trabalho de facilitar a conversa e o acordo, né? Então, ali, basicamente, é uma imposição. E algumas vezes o autuado assina um acordo sem, de fato, entender o que ele está assinando. E vamos lembrar que isto tem valor de título executivo extrajudicial, é um termo de compromisso. Então, daqui 2 anos ele não cumpre e ele é executado, né? Então, a gente precisa mesmo desse tipo de discussão e trazer os colegas, os profissionais da área, advogados, técnicos em geral, para participar desses processos de conciliação, no caso dos órgãos ambientais. A ideia é exatamente essa, doutora Adriana, trazer para desmistificar, dar conhecimento, despertar curiosidade, provocar, né, para poder ver, né, se ganha corpo e ver se faz fluir, né, se faz... Quando eu fiz o convite, quando eu divulguei, né, o convite, aí uma amiga minha que trabalha na agência ambiental, né, eu disse, eu estou indo lá defender o nosso meio ambiente. Ela disse, minha amiga, defenda, porque eu que trabalho na linha de frente, já estou começando a ficar descrente, né? Eu digo, não, mas uma vez que eu tomei ciência, né, e assumir, né, que faço parte dele, preciso dele, né, e ele não é meu. Então, eu sempre que eu posso, da forma que eu posso, eu faço por onde o meio ambiente está, né, na minha linha de atuação, né? Então, da forma que eu puder, onde eu tiver, eu sempre vou levantar a bandeirinha do meio ambiente para, né? E essa foi uma forma que, discutindo com a Elane, Ana, o que é que a gente fala? Vamos falar de meio ambiente e aproveitar, porque só se fala de coisa, né, de doença, mas o mundo está andando, a roda está girando, a vida, né, está acontecendo e o meio ambiente está aí, né? E a gente já viu algumas situações, né, de que continua havendo problemas de desmatamento e tal, mas ao mesmo tempo a gente já viu, por exemplo, não sei se eu lhe falei, doutora Adriana, e rapidinho, sem monopolizar, aqui em Recife, nessa situação da quarentena, né, começaram a ser vistas capivaras circulando pela cidade, na margem do rio Capibaribe, que é o rio das capivaras, né, e apareceu também um cardume de sardinhas, né, no litoral, na praia urbana,
que também não tinha ocorrência há muito tempo. Então, assim, é a prova de que o meio ambiente está vivo e ele tem a sua forma de se regenerar. Só basta a gente diminuir, né, a velocidade da nossa agressão, né? A sociedade tirar um pouquinho, controlar um pouquinho, né, essa relação, para que ela não seja... né, doutora Ana? Reduzir, ser um pouco menos voraz. E como menos bem disse né? doutor Marcondes, o tripé, né? O tripé da sustentabilidade, o triple bottom line, né? Onde como que a gente alcança esse equilíbrio. Então, muito obrigada. Gratidão pelo convite. Gratidão a todos, então. Quero falar aqui em nome dos que mandaram chat aqui, agradecendo a Ana, chamando ela de fantástica, né? A Adriana mesmo, a Gali, parece, Marcone Coimbra, Fátima Bayer, muito bem, gratidão, Fátima. Sim. Regina Maura, né? Adamari Marques Silva. Adamares, ex-colega. Sim. Camila Cavalcante não quis participar, Camilinha, aqui mesmo eu conheço Dr. Marcondes, as duas Camilas estavam por aí, né? Camila de Marcondes e Camila. Verdade, agradecer a todas essas pessoas, mandaram chat falando que foi tudo maravilhoso, agradeço também, de novo Alberto aqui, que teve uma pergunta, ele já falou, né? Aí, Andréia, acho que eu falei Andréia Aquino, não falei Andréia Aquino ainda? Andréia Aquino também participou aqui, fez presença aqui conosco. iPhone de Thelma Ângela, que ela colocou. Thelma Ângela também, conhece colega, amiga. Na verdade, Elane, praticamente todos, já de alguma forma a gente se relaciona, já estabeleceu um laço, né, ao longo da minha vida. Né, e cada a um Damares também, queria dizer. Cada um tem uma história e cada um tem uma contribuição. Né, e todos, né, são ali convictos, vamos dizer assim, né, da importância da questão ambiental, né? Quer seja na engenharia, quer seja no direito, onde for, nos recursos humanos, né, nas pessoas. Eu agradeço imensamente a presença de todo mundo e as palavras carinhosas. Pois é, todos agradeceram e bateram muitas palmas para você, que foi maravilhosa, tá? Gratidão a Damares Marques, Adriana Ponce, Alberto Lugo, Camila Cavalcante, Marcondes Souto, Marcone Coimbra, Regina Maura, Fátima Bayer e todos que tiveram presente ou já saíram. Quero agradecer a todos por estar conosco aqui mais de 1 hora e deu tudo certo, né? E o Zoom não caiu. Agradecer sorte, né? Que a gente estava de experiência, mas gratidão aí, né? Thelma, Ângela, agradeço a todo mundo. Tchau, tchau. E bom final de semana, minha gente. Se cuidem, fiquem em casa, usem máscara. Ficaremos. Adamares, um abraço também. Tchau, tchau. Meu amigo Marconi, tchau, tchau. Sim. Beijo para todos. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.